Olá, gente querida do Coração Verde e Amarelo. Acompanhe mais uma edição imperdível com as informações do nosso Brasil. E é com o coração leve, verde e amarelo, que como apresentador deste jornal, compartilho a vontade de ver um Brasil melhor e mais justo para todos. E sei que toda a equipe que desenvolve as demais publicações aqui sente o mesmo. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário ou participa do chat ao vivo. Além da sua opinião, também comenta nos contando de onde acompanha o nosso trabalho. Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. Enquanto poderosos veículos de comunicação divulgam o pior do Brasil e ganham rios de dinheiro para isso através de seus patrocinadores, muitos deles patrocinadores que não concordam com aquilo que é divulgado. Aqui procuramos com dedicação e empenho, em nossa simplicidade e profissionalismo, divulgar o melhor do nosso país. E para isso, contamos com o apoio de membros e com as publicidades que o próprio YouTube veicula e que você assiste exatamente igual ao que acontece com todo o universo de YouTubers. Portanto, mais uma vez, gratidão a você. Obrigado pelo apoio e pelo incentivo. Somos cheios de erros também, mas nos conectamos pelo coração verde e amarelo e o compromisso com o que é certo, com o que é verdadeiro, com a fé no poderoso Deus e jamais com ideologias contra valores fundamentais e pilares da família, da própria fé neste Deus, sempre com o respeito a quem pensa diferente. E vamos agora às notícias desta edição. E nos tradicionais encontros com bate-papo com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ouve cidadãos brasileiros que sempre levam uma mensagem de carinho, respeito e também recomendações e até orações ao presidente. Mas Deus vai honrar o senhor. Mas o senhor toma cuidado, se precavenha, não vai para a galera, evite confrontar essa mídia porca, esquerdista, evite de falar com ele, fala com a mídia tradicional, a mídia nossa. Nós viemos aqui para dar o apoio para o senhor. E Deus manda dizer ao senhor que antes que o senhor fosse eleito presidente, antes que o senhor fosse eleito por 57 milhões de votos, ou seja, a maioria dos votos válidos do Brasil, ele, na religião celestial, escolheu o senhor como um presidente. Ele analisou o seu coração, ele sondou o seu coração e ele te escolheu como presidente e lá em cima ele já decretou a tua vitória. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te honrar. Presidente, Presidente, grande presidente da nação, para libertar essa nação dos comunistas. Presidente, em nome do Senhor Jesus. Todo o carinho demonstrado ao presidente Jair Bolsonaro não significa idolatrar alguém. Essa proximidade do presidente Jair Bolsonaro com gente simples, como a maioria do povo brasileiro, deixa espantados os setores e militantes da esquerda, os quais devem ser respeitados, é claro, mas também devem respeitar. Muitos tratam conservadores e principalmente tratam cristãos com desdém. Para essas pessoas, para esses, qualquer ligação com a fé deve ser eliminada por completo. Para muitos que torcem contra Bolsonaro, a nossa fé, e às vezes que o presidente demonstrou fé, é motivo de piada. O tempo é o senhor da razão, gente. Cada um tem a liberdade de escolha para fazer o que bem entender, desde que dentro da lei e até onde começa o espaço do próximo, o direito do próximo. Se querem que suas ideologias sejam pelo menos respeitadas, respeitem pelo menos a fé de cada um e o carinho que boa parte do povo brasileiro tem para com o presidente da República, que, repito, é respeitado não porque é mito, não porque é grande, porque é uma autoridade fora do comum, muito pelo contrário, é respeitado porque é simples e se identifica, é identificado com o povo e pelo povo. Agora, curiosamente,
Gente, no mesmo momento que preparávamos esse comentário, o escritor Olavo de Carvalho publicava a seguinte postagem em seu Twitter: os que acreditam muito em Deus são um escândalo para os que acreditam só um pouquinho. Complementamos, para os que não acreditam também. E antes de que algum extremista da esquerda, militante, distorça ou leve para o lado político da política, Deus, estamos dizendo Deus. E se não bastasse a pandemia, além, é claro, de todas as polêmicas, um novo assunto domina as conversas no Brasil nas últimas horas: os gafanhotos. Plantações e pastagens localizadas na região sul do Brasil estão na mira de uma nuvem de gafanhotos que já atingiu lavouras no Paraguai, se concentra atualmente na Argentina. E é uma incógnita. De forma preventiva, o Ministério da Agricultura do governo Jair Bolsonaro e outras instituições brasileiras estão alertando os produtores e fazendo orientações. A Coordenação Geral de Proteção de Plantas do Ministério afirma estar acompanhando a situação em tempo real para minimizar impactos de um eventual surto da praga em território brasileiro. O monitoramento se dá por meio do Grupo Técnico de Gafanhotos do Comitê de Sanidade Vegetal, que integra Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. E muita gente aproveitando essa nuvem para lembrar da depredação que os gafanhotos e outros bichos da política fizeram em governos anteriores e ainda fazem em muitos estados. Alguns já de longa data, sem perder o costume de triturar, sobretudo, o dinheiro público. As contas externas registraram saldo positivo pelo terceiro mês consecutivo, informou o Banco Central. Em maio, o superávit em transações correntes, que são as compras e vendas de mercadorias e serviços e transferências de renda do Brasil com outros países, chegou a 1,326 bilhões de dólares. Esse é o maior resultado para o mês desde maio de 2017, quando houve superávit em transações correntes de 2,471 bilhões de dólares. Em maio de 2019, houve déficit de 1,385 bilhões de dólares. O déficit em transações correntes de janeiro a maio de 2020 somou 11,334 bilhões, recuo de 38,2% em relação aos 18,339 bilhões registrados nos 5 primeiros meses de 2019. Na balança comercial, em maio, as exportações de bens totalizaram 17,996 bilhões de dólares e as importações 13,791 bilhões, resultando no superávit comercial de 4,205 bilhões de dólares. De janeiro a maio, o superávit comercial chegou a 13,54 bilhões de dólares. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.016/2020, que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializados por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. A lei estabelece que a doação pode ser de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas, todos os alimentos ainda próprios para o consumo humano, que os itens devem estar dentro do prazo de validade e em condições de conservação específicas ou especificadas pelo fabricante quando aplicável. E a integridade e segurança sanitária não podem ter sido comprometidas, mesmo que haja danos à sua embalagem. Ainda segundo a lei, para serem doados, os alimentos devem ter as propriedades nutricionais mantidas, ainda que tenham sofrido dano parcial ou apresentem aspecto comercialmente indesejável. A medida abrange empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que forneçam alimentos prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, de pacientes e de clientes em geral. A lei prevê que sejam beneficiadas pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade ou de risco alimentar ou nutricional. Pelo texto, essa doação poderá ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos de outras entidades beneficiadas